Bem, para você que está em casa, estamos de volta ao vivo com o programa Comunidade. E a partir desse momento nós vamos estar conversando aqui, é muita satisfação receber nos estúdios do SBT da TV Rondon a coordenadora da Sala da Mulher, Janete Riva. Janete também é a secretária de Cultura do Estado de Mato Grosso, uma pasta muito importante que nós temos no Estado. A cultura do Estado está relacionada diretamente às ações de uma cidadania. Janete, primeiramente, quero agradecer a presença aqui nos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco dos trabalhos que temos desenvolvido frente à pasta. Certo. Eu quero falar da Sala da Mulher. A senhora é a coordenadora da Sala da Mulher e a gente sabe dos trabalhos sociais. Mas antes, Janete, para quem está em casa entender o que é Sala da Mulher, para quem não conhece esse assunto. Bom, Sala da Mulher foi um organismo criado dentro da Assembleia Legislativa, não é uma organização jurídica, é um organismo que foi idealizada para ser o elo de ligação entre a Assembleia, né, e as entidades constituídas e ser uma espécie de caixa de ressonância. Algumas associações, entidades que desempenham alguns trabalhos frente à nossa grande sociedade, nosso estado de Mato Grosso, que encontram algumas dificuldades, querem algum apoiamento, elas procuram a Sala da Mulher. Então a gente sempre preza por tentar ligar o órgão de interesse, daquele objeto de interesse que foi procurado à sala, com as entidades que possam, de uma forma ou de outra, concretizá-las. Ou seja, nós somos uma ressonância. Certo. A Sala da Mulher, ela desenvolve bastante trabalhos sociais. Então quer dizer que quem está em casa lá, que faz parte de uma organização e quer um apoio, uma orientação, procura a Sala da Mulher, que vocês vão em busca de auxiliar de alguma maneira? Seria assim? Geralmente, quando tem algumas dificuldades de uma audiência na própria Assembleia, com o Governo do Estado, o Ministério Público. Olha que legal. Então a gente tenta sempre unir. Por exemplo, nós tivemos uma grande conquista ontem, que é o objetivo da nossa vinda aqui hoje, né? Sim. É uma ideia que surgiu ali numa discussão, que a Sala da Mulher convocou os parceiros para virem discutir o assunto, né, que é sobre a criança e o adolescente, e aí conclui-se numa vitória, uma grande conquista como essa. Mas a Sala da Mulher tem duas grandes bandeiras, Dr. Marlon. A luta contra a violência contra a mulher. Todo ano nós fazemos campanhas assim expressivas, agressivas em alguns momentos. Digo sempre, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E então a gente tenta bater nessa tecla para mostrar o quão prejudicial é a violência contra a mulher, que gera um mal-estar em toda a sociedade. A campanha do ano passado foi um mote muito bacana. Se você aceita, eu aceito. Se eu vejo, eu aceito. E se a criança, o adolescente, ele é criado num núcleo onde ele vê o pai, o parceiro da mãe sendo agressivo com ela, se for menino vai sentir no direito de agredir a futura parceira dele, e se for menina vai sentir-se que o futuro parceiro também terá o direito de agredi-la porque ele vivenciou isso, a mãe sofrendo agressão dentro de casa. E a outra bandeira é a nossa constante batalha, a nossa luta diária da violência sexual contra as crianças e nossos adolescentes. Nossa, hein? E nós estamos chegando agora no mês de maio, que é quando a gente no dia 18 comemoramos o Dia Nacional do Enfrentamento, né? Então a gente sempre faz uma campanha assim, de uma grande repercussão por acreditar nisso. Quanto mais você ouvir falar na questão da violência da sexual contra as crianças e adolescentes, da violência contra a mulher, nós acreditamos que isso vai gerar discussões dentro dos núcleos familiares e geralmente uma discussão salutar, onde você vai aprender que respeito, a gente só se conquista com respeito. E uma sociedade, ela só vai ser sadia quando cada um de nós respeitarmos uns aos outros, independente de ser criança, adolescente, mulher, adulto, na melhor idade, né, como se diz, mas que o respeito é fundamental para o bem-estar da nossa sociedade. Eu acho muito bacana quando vocês vêm no programa, Janete, para falar desse assunto. Na semana passada, salvo engano, foi semana passada isso, nós trouxemos aqui a doutora Lindinalva, que ela falou a respeito da condição da violência contra a mulher. É uma grande parceira. É parceira de vocês? Muito. É mesmo? Em todos os programas. Olha que bacana. E essas palavras chegou para quem está em casa de uma forma de encorajamento
encorajando as mulheres que vivem em situações e não sabiam que poderiam ter esse despertar. E quando a senhora fala isso, eu acho interessante. As mulheres têm que ter esse alerta, não é? Nós tivemos na semana passada a primeira aula inaugural do programa Promotoras Legais Populares, que é o PLP. Praticamente todos os programas e projetos da Sala da Mulher, a gente conta com a parceria incansável da doutora Lindinalva, da doutora Isamara, da doutora Cezinades, que são as representantes do Ministério Público e que desempenham todo o trabalho enquanto grandes promotoras que o são, mas enquanto militantes da causa também, várias juízas também. Este programa de Promotoras Legais Populares foi idealizado pela doutora Lindinalva. Aliás, eu a conheci há uns 8 anos atrás. E quando assim nós conhecemos, ela apresentou este programa, que já tem iniciativa em outros estados e funcionava muito bem. O que é? Promotoras Legais Populares. Legais Populares. O nosso programa ele foi baseado em cima dos 8 bairros mais coincidentes, maiores de violência. Então foram feitos os convites para as lideranças, para as mulheres formadoras de opinião, que estão recebendo um up a mais, né, do que elas já fazem, em termos de conhecimentos gerais, em termos de aonde buscar seus direitos, o que acessar e como acessar. Até um tour nós faremos com elas, para elas verem onde é que ficam, né, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, a Defensoria, a Promotoria, para que elas possam depois abrir outras portas. Elas serão nossas portas-vozes. É um programa de 2 anos de duração. O primeiro são 6 meses, cada turma. A primeira turma iniciou-se no sábado passado agora. As aulas estão sendo executadas lá na Escola do Legislativo, na Assembleia Legislativa, para que nós possamos... e são, assim, os professores para a capacitação foram escolhidos também a dedos pela doutora Lindinalva. E eu tenho certeza que no final desses 2 anos de programa, onde nós formaremos 4 turmas, então a parceria é Assembleia Legislativa, Governo do Estado de Mato Grosso, na figura da dona Roseli Barbosa, no Ministério Público com a doutora Lindinalva e da Câmara Municipal com o vereador João Emanuel. Então são 4 turmas, uma sob responsabilidade de cada um desses parceiros. Olha que legal. E eu tenho certeza que no final desses 2 anos nós vamos colher alguns bons frutos deste nosso novo programa. Elas voltam para os bairros como multiplicadoras aí? Serão os nossos multiplicadores, é a palavra. Olha. Multiplicadores do conhecimento que assim adquiriram. Eu tenho certeza que este programa ele vai sensibilizar ainda mais essas lideranças dos bairros e a gente vai conseguir fomentar. Porque não adianta você ouvir dizer como que você tem direito, mas você tem que saber também como acessá-lo. Então elas estão recebendo uma aula, uma verdadeira aula de cidadania e é um programa muito bacana. Tinha um trabalho que as pessoas não conseguem ver a obra física, mas é uma obra abstrata que é muito forte isso na sociedade, na realidade daquele bairro, né? É forte, é gritante, porque o problema da violência, ele está cada dia mais próximo da nossa porta, né? Independente do nível social, hoje você tem medo de sair a casa de noite, de casa, para tomar um sorvete com sua família. Verdade. Você não sabe, se já nós estivemos ali na praça mais movimentada, né? Muito próximo dela, onde houve um assalto. Popular. E um rapaz foi morto ali, era um rapaz que estava tentando assaltar ali a sorveteria, ou seja, você não está seguro em local algum. Então a gente está levando este conhecimento e nós acreditamos que uma mulher com uma formação diferenciada, ela vai também conduzir melhor a sua família, porque tudo é uma questão cultural, na minha opinião. A violência contra a mulher é uma questão cultural. E digo sempre, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje não são nossos filhos que vão colher nesses frutos. Talvez nossos bisnetos, né? Porque essa geração, que eu já tenho uma netinha de 3 anos e meio, também já está comprometida. Aliás, há uma pesquisa da ONU, que se não me engano no ano de 2400 é que nós teremos um patamar de um fim da violência contra a mulher, principalmente. Então são dados assustadores, né? Que 2.400, será que tem pelo menos semente de algum de nós por aqui, né? Mas o que a gente tem feito hoje, com certeza, é que o futuro conheça um outro, né? Um outro mundo, uma outra, que a população vai encarar isso de uma outra forma. Como eu disse no início, o respeito ao cidadão, o respeito ao próximo, isso é muito importante. Eu fico imaginando a senhora falando agora, essas mulheres desses 8 bairros que foram convidadas e estão participando desse trabalho,
a cada movimento que eles recebem, o olhar dessas pessoas, as portas se abrem do conhecimento e essas pessoas sabendo assim, não, olha, eu posso ser uma pessoa que posso auxiliar no meu bairro, essa construção, deve ser um presente muito legal para vocês que estão lá vivenciando isso, né? Eu acho que é tudo uma questão vocacional, né? É vocacional. Você tem um olhar diferenciado. Essa é a palavra também, viu? É vocacional, porque não adianta você estar num determinado momento, que você não é, você está, né? Hoje nós estamos à frente na coordenadoria da Sala da Mulher, outras coordenadoras virão, com certeza, mas será que o olhar estará com o mesmo foco? Porque onde, por exemplo, onde eu estou, hoje enquanto secretária também do Estado de Cultura, eu sempre tento voltar cada ação que é desenvolvida na Secretaria, ou para a criança e o adolescente, ou para a questão da mulher, que você acaba envolvendo de uma forma ou de outra, porque com cada ação, cada mexida num palitinho aqui e ali, que você vai conseguindo transformar e fazer que outras pessoas consigam te ver também de uma forma diferente. Bom, se está fazendo, por que eu não posso fazer também, né? Eu acredito muito nisso, no papel de que cada um de nós possamos fazer para melhorar a nossa sociedade. A senhora estava dizendo a respeito desse movimento todo e que na condição de estar coordenadora da Sala da Mulher, a senhora tem uma bandeira muito forte, esta luta de combate à violência contra crianças e adolescentes, né? Que é exatamente... Essa é a mais doída, né? Dolorida para a gente mexer. A senhora está dizendo que agora já é avó. Sim. E a senhora foi mãe, agora é avó. Como é que é o sentimento que a mulher tem umas percepções que o homem ainda vai ter que caminhar muito para ter? Trabalhar com pessoas que a senhora nunca viu, não conhece, mas a senhora está vendo que pode modificar esse trabalho. Como é que é isso? Quando você começa um trabalho desse, às vezes você cansa. Às vezes você cansa de bater nas portas e as portas não se abrem. Porque mesmo estando na Sala da Mulher, que, né, digamos assim, seria ali uma sala que hoje é situada na presidência da Assembleia, na presidência de um poder, as pessoas podem pensar que é fácil, mas as coisas não acontecem assim. Por exemplo, a dona Roseli Barbosa é uma grande parceira de todas as ações que a sala faz, aliás, já foi coordenadora da sala também, hoje hoje secretária, né, de Ação Social, Trabalho e Cidadania. Nem para ela, que hoje, enquanto esposa de governadora, as portas não se abrem facilmente. Então, há necessidade de uma insistência muito grande da parte de quem está no entorno da questão, para poder sensibilizar outras pessoas. Mas, graças a Deus, tem alguns momentos que acabam se conciliando. Existe a figura A, B, a C e a D, estão todas no mesmo patamar, com aquela mesma direção, com a mesma vocação, como eu disse, né, com um olhar diferenciado. Quando você fala hoje em ser avó, por exemplo, eu tenho 2 netinhas hoje, já está vindo o 3º netinho, tenho Sofia, Ana Maria, vai chegando o José Geraldo pelo caminho. E quando você então cansa em alguns momentos que você tenta bater a porta, não abre, você para e pensa, eu tenho que fazer porque eles estão chegando. E as pesquisas indicam que, infelizmente, a grande maioria de uma vítima de um abuso sexual, de uma forma ou de outra, ela acaba se tornando, num futuro, também um agressor. Ainda não tem estudos científicos que comprovam isso, mas pesquisas mostram, né, que há esse índice alto. Então, nós estamos, infelizmente, correndo de encontro com uma cidade cada dia mais doente. Então, a nossa luta é hoje para que nós tenhamos umas crianças mais saudáveis, que são o nosso futuro, não há que se discutir, né? É verdade. Olha, ontem teve uma reunião muito importante, gostaria que a senhora falasse com algumas instituições do Estado. Lá estava a Sala da Mulher, o governo do Estado, representado pela, a senhora já falou, né, Roseli? Quem mais participou da reunião? Bom, essa reunião de ontem, ela culminou com uma série de reuniões que nós já vemos fazendo há muito tempo. Ontem, na reunião, na presença do desembargador, do presidente do Tribunal de Justiça, estavam representados o Ministério Público, com a doutora Elisamara e a doutora Lindinalva, a Roseli Barbosa, né, secretária de Trabalho e Cidadania, e o José Rodrigues, que é hoje secretário municipal da Ação Social, e a Sala da Mulher, a Assembleia Legislativa representada pela Sala da Mulher. E ontem, coincidentemente, estávamos ali num patamar que todos estávamos com uma visão única e tivemos a grata satisfação de termos um desembargador também compromissado com a causa. Mas isso foi fruto de outras reuniões, onde já estavam presentes, como sempre fazem presente. A Sala da Mulher, quando disse isso, ela é o elo de ligação.
Então, como todo ano, nós buscamos para a sala todas as pessoas ligadas para a gente discutir as ações do ano. E todo ano a gente faz isso. E desde que eu entrei na coordenação da Sala da Mulher, nós temos ali, são 4 anos, a gente formaliza pedidos para o presidente do Tribunal de Justiça a criação de uma vara criminal especializada na criança e no adolescente. E ontem tive a oportunidade também de dizer isso para o presidente atual, dizer que, às vezes, aliás, na grande maioria, nenhuma carta dizendo, olha, desculpa, não podemos com a criação da vara, ou por um orçamentário, ou por questões de pessoal, não sei, nem isso, nenhuma carta dizendo, olha, não podemos atender. Mas isso é uma reivindicação da Polícia Rodoviária Federal, da OAB, dos conselheiros tutelares. Nós já tivemos grandes conquistas. Nós tivemos, há 3 anos atrás, nós pudemos, de uma ação que iniciou-se na sala, a gente sensibiliza todos os deputados também, né, que são muito parceiros com a Sala da Mulher. Bacana, hein? Nós conseguimos que eles fizessem uma dotação orçamentária e que a ação social do governo do estado pudesse comprar um carro para cada conselho de cada um dos nossos municípios. Cuiabá, se não me engano, teriam 5 e Rondonópolis, acho que 3. Mas pudemos municiar com um carro para cada unidade e computadores também para que os conselheiros pudessem fazer um trabalho diferenciado. Então, todo ano, essa pauta vem, a criação da vara criminal especializada na criança e no adolescente. Então, na semana, quando iniciamos os trabalhos, neste ano, todas as pessoas parceiras presentes ali, entre esses parceiros que eu já disse, novamente falou assim, gente, mas há necessidade urgente da criação de vara. Eu ainda brinquei, falei, gente, olha, nós já cansamos de pedir, mas vamos pedir de novo, né? Não nos custa nada. Eu parto sempre do princípio, Luque Marlon, que o não nós já temos, então nós temos que tentar buscar o sim, né? Puxa vida, hein? Aí bacana. Conseguimos uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, que prontamente marcou, e ontem de manhã nós reafirmamos o convite para os parceiros, que nós iríamos estar com o presidente do tribunal na parte da tarde, mas na reunião à tarde só tinham esses 4 representantes desses poderes que eu citei. Mas a carta foi assinada por vários membros, pelo presidente do conselho, por várias entidades que estavam presentes na reunião pela manhã. E aí nós tivemos a grata surpresa de recebermos um sonoro sim do presidente do Tribunal de Justiça. Deve ser criada, então. Vai ser criada, com certeza, já está no site do Tribunal de Justiça, ele dizendo que vai criar a nossa vara tão sonhada, porque o que isso vai contribuir com a nossa sociedade. Explica para o nosso povo. Uma celeridade. Infelizmente, hoje, quando a criança é vítima de um abuso sexual, principalmente os meninos, quando são vítimas de abuso sexual, eles vão para a vara comum. A menina ainda vai para a vara especializada da mulher, mas da violência contra a mulher. Mas o menino não tem esse mesmo tratamento, então ele vai para a vara comum. E a vara comum a gente sabe como é tumultuada de processo, então a demora é muito longa. Então, isso vai obrigando a convivência da criança, porque, infelizmente, a grande maioria também das vítimas de violência sexual são ali dentro da unidade familiar, são intrafamiliar. A grande maioria, infelizmente. Então, isso essa demora obriga a criança a ficar convivendo com o agressor e sendo revitimizado. Então, imaginem as senhoras e os senhores que estão nos ouvindo, qual é a condição psicológica dessa criança. Se vai para a escola, tem medo de voltar para casa. Se a mãe vai sair para a rua, tem medo da mãe deixar sozinha ali, se é o tio, se é o padrasto, se é o pai, se é o irmão, que é o abusador. Então, gera uma insegurança tamanha que um dano psicológico que difícil reparação. É muito triste a condição das nossas crianças hoje pela demora da resolução. E uma outra coisa que vai contribuir muito com a criação dessa vara, já houve até, e o presidente do Tribunal de Justiça ficou assim, ele não sabia do que já não existia mais, porque quando ele era corregedor, foi ele que criou o depoimento sem dano, que é quando a criança vitimizada, como acontece hoje. Primeiro ela tem que contar para alguém, ou para a professora, ou para a mãe, ou para alguém do núcleo da família, ou seja, já reportou a tragédia que aconteceu com ela, a violência que ela foi submetida. Aí ela vai chegar ou no conselheiro tutelar, vai ter que novamente reportar a história. Aí vamos para a denúncia. Chega na delegacia, novamente vai chegar uma hora que essa criança não quer mais tocar no assunto porque é humilhante para ela. É uma dor, uma violência muito grande. E a cada momento que ela vai retratando este fato, ela vai sendo
violentada psicologicamente novamente. Chega um momento que ela para, ela dá um bloqueio que ela não consegue mais falar. E o depoimento sem dano, ela vai ser ouvida, né, numa vara especializada, ela vai ser ouvida uma vez só, vai ser gravado e é feito esse interrogatório, ele é feito por profissionais especializados. Ontem até a doutora Lindinalva disse o seguinte, olha, às vezes a gente faz alguma pergunta, mas nós não temos uma formação, por mais que a gente tenha cuidado, em algum momento a gente pode esbarrar numa palavra, num termo jurídico, que a criança não vai entender e vai dar um bloqueio nela. Então, isso vem contribuir de uma forma, um ganho muito grande. Eu disse em agradecimento, as palavras que eu disse ao presidente do Tribunal de Justiça, mas o senhor está dando o presente do ano para o Estado de Mato Grosso. Porque nada mais justo, nada mais decente do que a gente cuidar das nossas crianças, que serão o nosso futuro, como a forma que eu disse, a nossa sociedade está desenvolvendo-se de uma forma doentia. Então, isso vem reparar muito essa celeridade. Mato Grosso está de parabéns com a conquista de ontem, do trabalho de toda essa equipe que luta em prol da violência contra a criança e adolescente. Janete, então valeu a pena todas essas reuniões, noites em reuniões, e um tanto de coisa para chegar nesse sim, vamos fazer, né? Valeu. Olha, ontem realmente eu estava em êxtase. Que legal, Foi muito bacana. Encontrei a dona Roseli Barbosa numa reunião agora de manhã, ela também falou assim, olha, a gente foi dormir sorrindo ontem. Que maravilha. Porque realmente foi uma conquista muito grande. A sensibilidade do presidente do Tribunal de Justiça foi ímpar. E ele disse, vou criar a vara. Ele já disse, olha, vou tentar, que nós temos uma programação no mês de maio, né? Inicia-se, né, um programa de duração de um ano. Vamos começar pelo Distrito da Guia, né? A Câmara Municipal sempre está presente também e ela vai iniciar os nossos trabalhos. Vai ser no dia 13, vai ser à noite a sessão, não sei se é 19h30, 19 ou 19h30, 19 horas, lá no Distrito da Guia, onde nós faremos a primeira reunião, por sabermos que ali a Guia há um polo de exploração sexual infanto-juvenil. Então, mas não adianta também, Marlon, a gente levanta problemas, mas a gente tem que levar soluções também. Com certeza. Então, nós estamos fazendo um trabalho conjunto com todas essas entidades que eu disse, mas nós vamos levar lá, vamos levantar o problema, mas vamos levar algumas soluções também, algumas oficinas, algum trabalho ocupacional, para que a gente possa tirar as crianças e adolescentes de serem vitimizados, né? É isso no dia 13 de maio. No dia 17, no dia 15, nós faremos às 13h30 na Assembleia Legislativa uma sessão especial, onde nós vamos lançar o nosso programa de trabalho durante um ano. E aí que entrou o presidente do Tribunal de Justiça, que vai tentar dar uma celeridade, quem sabe no dia 15 ele consiga também, mas ele não nos deu essa posição no dia 15, ele vai tentar. E no dia 17, lá na Praça do Porto, que vocês já estão convidados para participarem conosco. Correto. Vai ser um ato público, onde vamos adesivar carros com faites, vamos estar ali alguns intervenções culturais também, para que a gente possa dar um grito, um alerta à nossa sociedade que é preciso dar um basta na violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. Nossa, que bacana. Janete, eu quero agradecer muito a sua presença, porque aqui num programa que nem esse, que é um programa de comunidade, de polícia, de bairros, nós nos deparamos no dia a dia com crianças, situações desse assunto que nós estamos falando. E aí nessas reuniões que alguém vem fazendo, realizando, plantando uma semente, chegou a hora de colher os bons frutos. Nós agradecemos a sua presença. A senhora na condição de secretária de Cultura, eu nem vou te perguntar nada dessa pasta, porque é muito importante a senhora vir aqui, a gente desdobrar em outros assuntos também. Perfeito. Para que a senhora use desse espaço para levar as informações à sociedade. Aquela pessoa que está lá na ponta, é você que eu estou falando agora, telespectador. A senhora que está aí na ponta, que muitas vezes aquela linguagem que a gente não entende muito, aí vem uma secretária, ela já consegue falar numa linguagem que eu entendo, que a senhora vai entender, e a gente fala, nossa, que bacana, lá eu tenho acesso a isso, Luquimar, e você vai ter esse acesso. Então, a senhora está sendo convidada em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por vir aqui ao vivo no Comunidade. Obrigada eu pela oportunidade e estamos sendo parceira também, sendo à disposição da Secretaria de Cultura. Tá bom, muito obrigado.